Beleza. Então, vamos dar continuidade à nossa discussão sobre eletrodinâmica e aí agora vamos começar a comentar, a discutir as coisas sobre força eletromotriz e baterias, né? Então, no que a gente estava discutindo anteriormente sobre a definição de corrente elétrica, a definição de resistores, agora a gente chega numa etapa interessante em que é o seguinte. Então, naquela proposta em que a gente imagina um fio, um material condutor, né, na forma de um cilindro, um fio. E aí, então, para a gente fazer com que tenha corrente elétrica no interior desse fio, a gente precisa aplicar um campo elétrico que passa por dentro do fio. Isso vai produzir uma diferente potencial entre as extremidades do fio. E aí, então, esses portadores de carga vão se movimentar de forma ordenada, né? E aí, uma das maneiras para a gente fazer isso seria colocar cargas nessas extremidades, né? Então eu coloco uma carga positiva de um lado, uma carga negativa do outro. Nas extremidades do fio vai ter essas diferenças de potencial, um potencial elétrico no ponto A, que é o VA, um potencial elétrico no ponto B, que é um VB, e aí então no interior do fio vai ter uma corrente elétrica. Ok, né? Esse movimento das cargas ele vai ocorrer até quando? Esse movimento das cargas ele ocorre por conta dos portadores de carga se reorganizarem dentro do fio a fim de chegar no equilíbrio eletrostático. Então, quando aconteceu o equilíbrio eletrostático, qual que é a condição que a gente já tinha visto desde a lei de Gauss? A condição é que o campo elétrico no interior de um material condutor é nulo. Então, no equilíbrio eletrostático, o que acontece é que as cargas elas se reorganizam, né, de tal maneira em que vai ter um excesso de cargas que vai ficar nessa extremidade, com relação ao desenho que eu estou fazendo. Vai ficar na extremidade esquerda, que é mais próximo das cargas positivas, né? O excesso de carga negativa vai ficar do lado esquerdo, que é mais próximo da carga positiva, e vai ter uma ausência de cargas negativas do lado direito, que está próximo da carga negativa externa, né? E aí, então, no interior do fio, não vai ter mais campo elétrico, não vai ter mais movimento ordenado desses portadores de carga. Com isso, cessa a corrente elétrica, cessa o fluxo de corrente, e isso tudo porque acabou o campo elétrico no interior do material condutor, né? Então, para que a gente faça com que um circuito, né, que a gente tenha esse movimento ordenado de cargas por quanto tempo a gente queira, o que a gente precisa fazer? A gente precisa não deixar que ele chegue no equilíbrio eletrostático, né? De modo geral, seria isso. Para a gente fazer com que tenha corrente no interior desse material condutor por quanto tempo a gente quiser, com que essa corrente seja estacionária, a gente não pode deixar que com que essa movimentação das cargas no interior do material condutor alcance o equilíbrio eletrostático, né? Ok. Então, pensando nisso, vamos começar a pensar em estratégias de como é que a gente pode fazer isso. Então, vamos lá. Uma das maneiras para a gente fazer isso seria pegar essas cargas e aí, então, voltar ela, né, para uma condição fora do equilíbrio eletrostático. Então, eu pego uma carga em que já está lá na sua condição de equilíbrio eletrostático organizada e coloco ela para se movimentar de novo. Realiza um trabalho sobre a carga de tal maneira em que ela vai ter que deslocar novamente para tentar chegar no equilíbrio eletrostático. Então essa é uma estratégia em que é feita, né, de ir realizando o trabalho sobre as cargas para manter essa diferença potencial, para não permitir com que no interior do material condutor ele chegue no equilíbrio eletrostático. Então, um dispositivo capaz de realizar um trabalho sobre um sistema e manter essa diferença potencial e, consequentemente, a corrente estacionária, ele é chamado de fonte de força eletromotriz, ou alguns livros costumam chamar ele de FEM. E aí, então, quais são exemplos para essas fontes de força eletromotriz? Então, por exemplo, a gente temos as baterias, temos os geradores, né? A fonte de computador. Então, todos esses são fontes de força eletromotriz. O que mais que é uma fonte de força eletromotriz? Então, por exemplo, dentre os geradores tem diversos tipos, né? Que seria os geradores a partir de movimento da turbina lá na usina hidrelétrica, geradores
a partir de conversão de energia solar em energia elétrica. Dentre esses geradores para mover turbina, tem vários outros tipos para fazer essa turbina se movimentar, né? Dentre eles tem com água, com ar, com vento, né? Que é a eólica, com vapor. Então a gente tem várias formas de realizar esse trabalho e converter um tipo de energia em energia elétrica. Essa de converter um tipo de energia em energia elétrica é fazer com que esses portadores de carga tenham novamente essa diferença de potencial e não cheguem no equilíbrio eletrostático. Então seria como se a gente imaginasse isso aqui acontecendo, né? De ter essa diferença de potencial, aí as cargas vão tender a se reorganizar para chegar no equilíbrio eletrostático, e aí então uma dessas fontes de força, um desses tipos de fonte de força eletromotriz realiza um trabalho sobre esses portadores para fazer com que ele volte na condição inicial e tenda a alcançar o equilíbrio eletrostático de novo. Então ele fica evitando com que eles alcancem o equilíbrio eletrostático, realizando o trabalho sobre essas cargas e fazendo com que elas fiquem nesse movimento permanente enquanto se deseja, né? Ou até acabar essa energia provinda de outro tipo, né? Energia química, que é através das reações químicas, energia mecânica, que é através de rodar essa turbina, e aí então realizar esse trabalho. De modo geral, as fontes de força eletromotriz são capazes de fazer isso, né? É uma maneira de aproveitar um tipo de energia, realizar um trabalho sobre... É a maneira de aproveitar um tipo de energia e converter ele em energia elétrica através de um trabalho realizado, né? Ok, então, se a gente vai definir a fonte de força eletromotriz, a letra, né, a que a gente vai representar ela é esse epsilon, e a definição dela é isso, né, que a fonte de força eletromotriz é o trabalho realizado para converter esse tipo de energia em outro por carga, né? Então percebe que se a gente analisa a unidade da fonte de força eletromotriz, né, ela vai ser a unidade do trabalho dividido pela unidade de carga. A unidade do trabalho é o Joule, a unidade de carga é o Coulomb. Isso é a mesma unidade que a gente já tinha feito antes, já tinha comentado antes, para a diferença de potencial, né? Então, percebam, né, que a fonte de força eletromotriz, o que ela faz em um circuito é manter a diferença de potencial, certo? E aí, então, em um circuito, ela é representada como sendo esse desenho, né? Então, diferente do capacitor, em que são barras com o mesmo tamanho, na fonte de força na fonte de força eletromotriz, elas têm tamanhos diferentes. Isso para representar que ela tem um dos potenciais maior do que o outro, e aí, então, por convenção, o potencial, essa barrazinha maior, é o do lado positivo, né? E aí, então, aqui seria essa diferença de potencial, né, que a gente poderia falar aqui de 2 pontos, de A até B. Essa diferença de potencial de A até B é esse valor da fonte de força eletromotriz. Vou escrever melhor aqui. Beleza. Então, pensando no que a gente já sabe sobre um circuito, agora a gente já tem os seguintes componentes. A gente já tem uma fonte de força eletromotriz, que é representado... Já tem uma fonte de força eletromotriz, que a gente representa dessa maneira, né? Então seria componente 1 aqui. Temos o que é um resistor, né? Que é o componente 2 aqui. E aí, então, só para diferenciar, o resistor é um material condutor, mas com uma resistividade significativa, uma resistividade maior do que a resistividade muito maior do que a resistividade de um fio, né, que também é um material condutor, só que com uma pequena resistividade comparada com a do resistor. De modo geral, quando nós falarmos de um resistor, significa que a gente pode calcular a diferença de potencial que ele produz no circuito utilizando a equação para o resistor, que é a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente. Quando nós falarmos de um fio,
a resistência dele é pequena, porque a resistividade é pequena, então a diferença de potencial que ele produz no circuito tende a zero. E isso é porque a gente está considerando que é um fio ideal, um fio que não consome energia, vamos falar assim, do circuito. E aí então a corrente elétrica, né, que é uma consequência de ligar uma fonte de força eletromotriz num fio passando por um resistor, vai produzir esse movimento ordenado das cargas no interior desses condutores, né? Desses fios condutores, que é o resistor e o fio. E aí, então, como consequência desse movimento ordenado, a gente tem a corrente elétrica, que é definida como o sentido convencional, ou seja, como se fossem os portadores de carga positivos se movendo. Beleza, né? Com isso, então aqui seria o dispositivo 1, o dispositivo 2, o dispositivo 3, né, que é o fio. E a consequência aqui é o 4, né, que aparece a corrente elétrica. Então aqui a gente poderia pensar no seguinte, que nós podemos ir analisando essas diferenças de potenciais por pedaços, né? Então eu poderia, por exemplo, analisar do ponto B, deixa eu ir marcando aqui, do ponto B até o ponto A, essa diferença de potencial do ponto B ao ponto A, passando pela fonte de força eletromotriz, a diferença de potencial do ponto A até o ponto C, passando somente por um pedaço de fio, a diferença de potencial passando do ponto C para o ponto D, passando pelo resistor, e do ponto D até o ponto B. E aí então percebam que fazer esse caminho é voltar no próprio ponto B, né? Eu volto no ponto B novamente. Então vamos analisar como é que isso funciona. Então a diferença de potencial para passar do ponto A até o ponto C, né, de A até C, como é somente um fio de ligação, o fio de ligação ele é um material condutor em que tem uma resistividade muito baixa. Vamos considerar que a resistência que ele tem no circuito é nula, né? Para um fio ideal, isso é nulo. E aí, então, a diferença de potencial que ele produz tende a zero. Vamos escrever que é zero. Para um resistor, do ponto C até o ponto D, passa pelo resistor, né? E aí, então, para passar pelo resistor, a gente utiliza a equação do resistor. Então, a diferença de potencial de C até D é a resistência vezes a corrente que passa por esse resistor. Do ponto D até o ponto B, nós passamos novamente somente por um fio de ligação, e aí então o fio, passamos apenas por um fio de ligação, e no fio a gente está desprezando que ele tenha resistência, né? Então a diferença de potencial que ele produz é nula. Já a diferença de potencial de B até A gente passa pela fonte, e aí então a diferença de potencial que ela produz é epsilon, né? Que é o valor da fonte de força eletromotriz. Ok, então percebam que saímos do ponto A, né? Saímos do ponto A e chegamos no ponto A de novo, ou seja, percorremos um caminho fechado, né? Então, saímos do ponto A, chegamos no ponto A de novo, né? Chegamos no ponto A de novo, fizemos um caminho fechado. Como esse campo elétrico ele é produzido por cargas, então essa caminho fechado que nós fizemos, né, no interior desse material condutor, ele produz uma diferença de potencial que é nula, né, por ser um campo conservativo. Então a integral desse caminho fechado ela é nula. E com isso, a gente pode reescrever essa diferença de potencial aqui de uma outra maneira, fazendo o seguinte. Então, eu posso calcular a diferença de potencial, né? Fazendo no mesmo ponto A, onde eu vou somar os elementos nulos, né? Então, vai ser somar e subtrair VC, somar e subtrair VD, somar e subtrair VB. E aí, então, né, tem aqui o VA que já estava antes, menos o VA que já estava antes também. Tudo isso tem que ser zero, né, porque eu só somei elementos nulos. Então, nisso, a gente consegue identificar, de A até C, a diferença de potencial pelo fio de ligação é nulo. De C até D, passando pelo resistor, no resistor ele converte energia elétrica em aquecimento, em energia térmica. Então ele retira energia do sistema e a gente contabiliza isso com o sinal negativo, né? Então ele consome energia elétrica devido ao efeito Joule. A gente já tinha comentado isso lá em resistores.
a gente contabiliza esse consumo de energia com o sinal negativo. De VD até VB é um fio de ligação novamente, ele não consome energia no sistema. De VB até VA é a fonte de força eletromotriz e ela fornece energia para o sistema. A gente contabiliza isso com o sinal positivo. Então, substituindo essas diferenças de potencial pelos componentes do circuito, fica assim, né? A contribuição da fonte de força eletromotriz positivo, a contribuição do resistor negativo, né? E isso é igual a zero. Daí, por exemplo, a gente poderia calcular qual é a corrente elétrica do circuito, né? Que vai ser o que a fonte fornece dividido pela resistência. Isso é a corrente elétrica. Então, como a gente pode ver, agora a gente já consegue contar ter uma certa quantidade de informações sobre um circuito, né? Então, a gente já sabe quem fornece energia, quem consome energia, que as cargas vão se movimentar de forma ordenada, como é que elas vão se movimentar, por que elas vão se movimentar. Então, tudo isso a gente já comentou. Então, agora a gente pode entender também, né? Pensar um pouquinho melhor sobre o que a gente tinha comentado sobre a potência devido a uma diferença de potencial em um circuito, né? Por onde tem uma corrente elétrica. Porque a gente tinha concluído que a potência é a diferença de potencial vezes a corrente. Só que aí agora a gente viu que tem duas situações, né? Uma delas tem uma fonte de força eletromotriz que vai fornecer, né, como se a gente aumentasse o potencial elétrico, ela fornece energia para o sistema, e tem um resistor que consome energia elétrica, diminui o potencial elétrico. Daí então, o que a gente pode escrever é o seguinte, que a potência, por exemplo, para a diferença de potencial de A até B, vai ser a potência fornecida pelo sistema. E a potência de C até D, né, desse pedaço do circuito, é a potência consumida pelo sistema, né, que vai ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou então a gente poderia escrever que é a própria diferença de potencial de D até C ao quadrado sobre a resistência. A potência a gente poderia entender como é que ela funciona de duas maneiras diferentes, né? Uma é o quanto de energia que está sendo fornecido para o sistema, o outro é o quanto de energia que está sendo consumido por unidade de tempo, né? E com isso, se a gente entender que existe a conservação da energia, uma vez que esse campo elétrico no interior do material condutor ele é conservativo, então, por essa conservação de energia, isso significa o seguinte, significa que toda essa potência que é fornecida pela fonte de força eletromotriz, ela é consumida pelo resistor, né? Então, existe essa conservação da energia e pode ser observado também aqui por esse cálculo da potência, né? Do quanto que é fornecido, do quanto que é consumido, e isso tem que dar nulo, né? Uma vez que aqui a gente está fazendo um caminho fechado, que é um circuito fechado, né? Ok. Então, o que acontece de maneira geral, né? Num circuito, vamos falar assim, num circuito real. Por quê? Porque tudo bem, então, né, se eu pegar uma pilha, a pilha ela vai converter energia química em energia elétrica e então vai fazer um certo circuito funcionar. Só que a gente sabe que chega uma hora que ela para de funcionar, né? Então, por que ela para de funcionar, sendo que ali nas equações não tem nada disso, né? Então, o que acontece é que na medida em que ela vai tendo essas reações químicas e aí, então, convertendo energia química em energia elétrica, o que acontece é que ela vai, nessas reações químicas, ela reage os reagentes e forma os produtos. E os produtos, eles não têm mais o que fazer ali, né? E aí, então, eles vão aumentando, vão produzindo uma resistência dentro da pilha. E aí, então, a gente chama essa resistência, né? Por que tem essa resistência? Porque seria como se fosse uma dificuldade de fornecer mais energia para o sistema. Porque parte dos reagentes já se converteram em produto, né? Não libera mais energia a partir dali. E aí, então, vai aumentando essa resistência dentro da pilha. E aí, nessa de aumentar a resistência dentro da pilha, a gente vai chamar essa, em específico, de resistência interna da fonte de força eletromotriz. E aí, então, o que acontece? Na medida em que a gente vai utilizando a pilha, vai aumentando essa resistência interna, até que chega uma hora em que simplesmente
o restante dos reagentes que podem fazer essas reações e aí então liberar energia e formarem os produtos, não é mais o suficiente para fornecer uma potência de tal maneira em que o circuito funcione adequadamente. E aí então a gente deve trocar a pilha. Aí vocês poderiam pensar assim, mas isso acontece também em geradores? Acontece, porque no gerador a gente precisa do funcionamento adequado dele, então dentro desses componentes, né, por exemplo, para girar uma turbina, tem o atrito dos eixos da turbina, tem às vezes um decréscimo na intensidade dos campos magnéticos, e aí então você vai deixando de ter essa eficiência, né, essa potência fornecida de energia para o circuito da mesma maneira. Né? Então, de maneira geral, a gente sempre tem essa resistência interna que é devido a alguma característica dessa fonte de força eletromotriz. Por exemplo, na pilha é devido a essa formação dos produtos após as reações químicas. Né? E aí, como é que funciona então? Agora a gente tem o seguinte, né? Com o circuito funcionando, né? Então com o circuito ligado e aí então alimentando o resistor aqui, né? Com energia fornecida pela fonte, a gente tem o seguinte, que dentro da fonte, agora ela é a diferença de potencial de A até B. A fonte é tudo isso, né? A diferença de potencial de A até B. Dentro dela tem esse resistor interno. E aí então o que a gente tem é o seguinte, que a diferença de potencial de A até B, ela é menor do que a diferença de potencial da fonte, que é a ideal, né? Por que ela é menor? Porque tem contabilização do consumo de energia da resistência interna. Então vamos analisar isso agora para a gente ver como é que funciona aqui. Então novamente, a diferença de potencial do ponto A até o ponto A novamente, isso é zero, porque é um caminho fechado, né, um circuito fechado, né, a integral de caminho fechado do campo elétrico é nulo, né, porque é conservativo. E aí, então, vamos, né, aqui eu vou somar novamente esses elementos nulos, né, de VC, VD, VB, VG, e aí a gente volta para o VA novamente. E aí vamos identificar quem são esses componentes por essas diferenças de potencial. Então, de A até C é o fio de ligação, não tem queda de tensão. De C até D passa pelo resistor, né? De C até D passa pelo resistor, então tem um consumo de energia, que é dado pela equação do resistor, a resistência vezes a corrente. De D até B passa por um fio de ligação, não tem consumo de energia. Né? De B até G passa pela resistência interna da fonte de força eletromotriz. Então tem um consumo de energia, que é a resistência interna vezes a corrente, equação do resistor. De G até A passa pela fonte, é onde fornece a energia do sistema. Então, a gente tenta escrever agora a corrente elétrica do sistema, né, onde esses aqui são as contribuições de fornecimento de energia para o sistema e consumo de energia do sistema, e isso tem que ser nulo, né, pelo princípio da conservação da energia. Então, a corrente elétrica ela vai ser a fonte de força eletromotriz, né, a DDP da fonte, dividido pela resistência do resistor mais a resistência interna da fonte. Então, isso significa que só olhando daqui a gente já percebe que tem um decréscimo na corrente. Observem, comparado com a fonte ideal, né, onde não tem resistência interna, a corrente elétrica vai ser maior. Então percebam que na medida em que o circuito, por exemplo, no caso da pilha, ela vai sendo utilizada, essa resistência interna vai aumentando de valor, até que chega uma hora em que a corrente elétrica é tão baixa que não é mais o suficiente para fazer os componentes que estão ligados, por exemplo, no caso da pilha, funcionarem adequadamente. E aí, então, esse é o momento de trocar de pilha, né? Ok, se por outro lado, então, a gente analisa somente a pilha, somente a fonte, pensando que por ela está passando a corrente I, né? Ou seja, o circuito aqui está funcionando, e aí a gente vai analisar somente essa diferença de potencial. Então percebam, não é um caminho fechado, né? É só um pedaço do fio, só um pedaço do circuito. E com isso, né, a diferença de potencial de A até B vai ser o que a fonte fornece menos o que a resistência interna da fonte consome, né?
E se a gente analisa isso num gráfico, né, da diferente potencial em função da corrente, a gente observa que esse pontilhado, né, esse pontilhado seria o valor dessa reação química, por exemplo, no caso da pilha, né, o valor da energia fornecida por essa reação química, só que devido à resistência interna do circuito, quanto maior for essa corrente elétrica, maior vai ser a conversão dessa energia fornecida por essas reações químicas em aquecimento. E aí então menor vai ser a diferença de potencial que a gente mede nos terminais desse circuito, né? E aí então com esse decréscimo na diferença de potencial, chega um momento em que não é mais suficiente para manter o circuito funcionando adequadamente, né? Porque na medida em que a gente aumenta a corrente elétrica, a gente diminui a diferença de potencial. Ok, então, por enquanto, né, seria isso.